minhas irmãs presentes aqui em Valinhos, na TV Século XXI, irmãos e irmãs que nos acompanham em suas casas, locais de trabalho, e rezando, portanto, conosco. Quem ouve essas duas leituras dessa sexta-feira, da 7ª semana do tempo comum, na novena de Pentecostes, pensa assim: hoje é festa de São Pedro e São Paulo, porque a primeira leitura dos Atos falou de Paulo e a segunda falou de Pedro, que realmente duas colunas da igreja. E Pedro e Paulo têm a particularidade que justamente nos mostram em que fundamentos Jesus começou a sua igreja. Quando o Espírito Santo veio, o que ele encontrou? Paulo ainda não fazia parte do grupo, fará depois, mas fará também uma experiência marcante e inesquecível. A primeira leitura, referente a Paulo, já lembrando que ele estava idoso, doente, e continuava a perseguição contra ele, porque falava de Jesus. E o acusaram, levaram, já que os judeus não poderiam condenar ninguém, a região estava sob o domínio dos romanos, levaram ao procurador Festo. Festo, ele ficou meio perdido diante daquilo, porque os que o acusavam tratavam de um assunto que não era ligado a ele. De repente, Festo recebe uma visita importante. Vem o rei Agripa, sua esposa Berenice, e a oportunidade desse procurador romano expor a situação. Tem um preso aí e contou a situação. Eu nem sei o que fazer com ele. O acuso de certas coisas. Mas aí vem uma particularidade que é muito especial. Festo diz assim: esse Paulo fala de um certo Jesus e diz que ainda está vivo. Quer dizer, de tudo aquilo que ele ouviu, e foram longas horas de discussão que ele acompanhou entre os acusadores e Paulo, o que ele guardou foi isso, que Paulo falava de um certo Jesus e dizia estar vivo. Quer dizer, ele, sem querer, percebeu que no centro da pregação de Paulo estava Jesus ressuscitado. Quem Paulo anunciava? Jesus ressuscitado, Jesus que está vivo. Veja que belo testemunho Paulo dá, quase já no final da sua vida. E esse testemunho se completará quando, depois julgado em Roma, condenado, enfrenta o martírio. Oxalá as pessoas, falando de nós, pensando em nós, dissessem a mesma coisa. Ele acredita num certo Jesus, diz que está vivo e mostra pela sua vida que realmente está vivo. O Evangelho nos coloca já quase na despedida de Jesus, pouco antes de partir para o Pai. Jesus está com Pedro. E poderia ser a hora de um puxão de orelha. Jesus poderia ter dito: olha, Pedro, eu confiei em ti, você seria o responsável pelos seus irmãos, mas você me abandonou na cruz quando eu mais precisava de você. Você me traiu e 3 vezes vou te destituir desse cargo. Jesus podia ter dito isso e todos nós compreenderíamos. Mas não, Jesus nem toca nesse assunto. Faz um exame de consciência. Tu me amas mais do que esses? Não perguntou se ele era mais sábio que os outros, se tinha melhor preparo, mais capacidades humanas, se sabia falar melhor do que os outros, se tinha toda uma série de dons exigidos para quem vai ocupar um cargo de liderança na igreja. Não. Tu me amas mais do que esse? E Pedro, com aquela espontaneidade que lhe é característica, sempre muito um tipo sanguíneo, que imediatamente responde: sim, Senhor, eu acredito que deve ter dito isso até de forma bem forte. Tu sabes que eu te amo. E para a surpresa de Pedro vem a segunda pergunta: tu me amas? Jesus nem mais pergunta mais do que esses, simplesmente: tu me amas? E mais uma vez Pedro responde, eu penso que essa vez num tom um tanto mais baixo:
Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus volta à terceira pergunta. Simão, filho de João, tu me amas? Eu penso que a terceira resposta de Pedro, quase que de Jesus nem ouve. Eu imagino que tenha sido bem baixinho, porque ele foi entendendo e deve ter se lembrado da tríplice negação lá no momento em que Jesus estava no Calvário. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus o confirma naquela responsabilidade que já havia dado antes, de ser pedra, de ser o vigário, aquele que vai ficar aqui em lugar de Jesus. Qual o critério? Porque o amava. Jesus, mais do que chamar a atenção para a fraqueza, para a limitação, para o passado, chamou para o amor. Tu me amas? Tudo bem. E essa passagem termina com uma ordem de Jesus, curta, objetiva, segue-me. Pronto, é isso que eu quero de ti, segue-me. Como isso é importante para nós, que às vezes tem pessoas que se prendem ao passado, lembrados de um passado não tão positivo, e acham, não tem mais jeito na minha vida. Outros sentem que tem um convite do Senhor para uma doação maior na igreja, uma dedicação aos pobres, um trabalho de voluntariado. Ah, mas eu não tenho capacidade, eu não sei, eu nunca fiz isso. E quando Jesus nos chama para alguma tarefa na igreja, pode ser para ser um ordenado, na vida religiosa, um diácono, um leigo, não importa. O critério que ele usa é, tu me amas. O resto ele faz. Porque quando nós colocamos toda a força em nós mesmos, que demonstramos que acreditamos em nossa capacidade. Pedro aprendeu com aquelas perguntas de Jesus, e a partir daí nunca mais deve ter esquecido, que se ele fizesse alguma coisa, se ele conseguisse alguma conversão, se ele levasse alguma pessoa ou um grupo para Jesus, não era pela capacidade dele, mas pela graça, que tudo é graça de Deus. Não nos esqueçamos disso. Quando o Senhor quer, ele realiza. A única coisa da qual ele não abre mão é que nós o amemos. Quer dizer, em outras palavras, mais do que lhe dar trabalhos, ele quer que nós lhe demos o nosso coração. Que Nossa Senhora, presente lá no cenáculo de Jerusalém, que se manifestou em Fátima, nos ajude a escutar esse apelo, essas palavras de seu Filho, e interceda por nós para que a coloquemos em prática. Assim seja.